Histórias de Portugal. Um programa de Virgínia da Silva Veiga. Vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem nas tropelias de Satanás, assentai-vos aqui, ao lar, bem juntos ao pé de mim, e contar-vos-ei a história de Dom Diogo Lopes, senhor de Biscaia. E não me digam no fim, não pode ser, pois eu cá sei inventar coisas destas. Se a conto é porque a li, num livro velho, quase tão velho como o nosso Portugal. E o autor do livro velho leu-a a algures ou ouviu-a contar, que é o mesmo. Há algum jogral em seus cantares. É uma tradição veneranda, e quem descrê de tradições lá irá para onde o pague. As palavras agora ouvidas dão início em Alexandre Herculano a uma famosa versão de uma lenda, A Dama de Pé de Cabra. Texto cuja importância reside no facto de o caso da misteriosa senhora ultrapassar a divagação literária para nos trazer ensinamentos difíceis de alcançar numa simples leitura. Tudo por o tal livro velho, onde pela primeira vez surgiu o relato, o livro de linhagens do conde Dom Pedro, ter sido escrito mais uma vez não por um romancista, mas por um outro grande historiador, um filho de Dom Dinis, terceiro conde de Barcelos, ele próprio, uma das personagens culturalmente mais impressionantes do território hispânico, Dom Pedro Afonso. O cotejo dos diferentes rumos traçados por estes dois autores vai permitir fazer um retrato histórico de ambos, a merecer atenção e a lembrar os quadros mentais em que cada um escreveu. Simultaneamente, recorda qual foi o assunto por eles tratado, qual, afinal, o tema da encantadora lenda. As versões de Herculano e do Infante, só por má leitura, podem parecer coincidentes. Na verdade, afasta-as toda uma sensibilidade. No filho de Dom Dinis, a personagem preponderante tem a simplicidade de uma deusa pagã, enquanto no investigador do século XIX, como iremos ver, será transformada numa criatura verdadeiramente demoníaca. A primeira, quase real, parece uma fada. A segunda, difícil de imaginar, aparenta em muitos aspectos uma bruxa. E se em ambas se cumprem poderes sobrenaturais, na do século XIV, os dons vêm-lhe de um delicado mundo da natureza, enquanto na mais recente é um negro Satanás quem lhe atribui artes mágicas. Afinal, foi a pessoa à qual se deveu a desmistificação do milagre de Úrique e a forte polémica daí surgida com o clero quem quis marcar uma especial religiosidade num escrito apenas destinado a legitimar a linhagem dos nobres senhores de Biscaia.
Já contaremos a veneranda tradição, para depois tentar perceber nela factos e ensinamentos. Por ora, e antes disso, não deixa de ser curioso sublinhar uma certa musicalidade por parte de Alexandre Herculano, como se a leitura devesse ir para além dela própria, inspirando sons. O seu texto é um rimance de um jogral. Chamou trovas às 3 partes componentes e, sem assim constar no original, trouxe a ideia de ser possível ter sido o relato transmitido, ao longo dos tempos, nos cantares de um desses artistas medievais. Escreveu também de forma a fazer ouvir rouxinóis a trinar nos balseiros ou murmúrio de águas nos regatos. Frades cantam orações de finados e no solar ouvem-se sons de saltérios, também harpas. Certa ocasião, pelas janelas do paço restrugia o ruído da música dos saraus e assistia-se a danças. Ao longe, foi mesmo possível escutar uma longínqua toada. Quando vaticina, a sua protagonista não fala. Em lugar disso, canta. A formosa moça, por 4 vezes faz ecoar a voz, como ele diz, de um lindo, lindo cantar. Nada como conhecer a versão deste historiador, aqui trazida em resumo nosso, para melhor se saber depois a do culto e abastado filho de Dom Dinis, no citado livro mais antigo. Comecemos então por conhecer a tal história de encantar. Era uma vez Diogo Lopes, senhor de Biscaia, abastado fidalgo, infatigável monteiro, sem temer o frio da neve ou o sol abrasador, por montes agrestes dedicava os ociosos dias a produtivas caçadas. Numa dessas ocasiões, perseguia ele, por honra de cavaleiro, um porco montês, e eis não quanto começa a ouvir ao longe o tal lindo, lindo cantar.
De Marc Abreu, trovador occitano que se pensa ter vivido entre 1130 e 1150, ouvimos a Pastorela, primeira deste género a saber-se documentada, intitulada L'Autrier Jostuna Sebissa, isto é, outro dia perto de uma sebe, extraída do Florilégio Bestiarium, executada pelo ensemble de música medieval La Reverdy. A voz foi de Elisabetta de Mirkovich. Quando o fidalgo levantou os olhos para uma penha que lhe ficava fronteira, deparou-se com uma mulher de beleza extraordinária. Era ela quem cantava e encantava com voz melodiosa. Logo se enfeitiçou e, sem hesitações, propôs-lhe de tudo para aceitar ser a companheira de toda a vida. Não hesitando em oferecer-lhe fortuna e legados, terras e vassalos, declarou-se-lhe mesmo o rico homem mais abastado de toda a Espanha. A donzela, porém, riu de honrarias. De fidalguia, disse-lhe ela, era tão nobre como ele. Nada queria, a não ser, não por jura, mas por palavra de cavaleiro, prometer este não mais voltar a fazer o sinal da cruz. Nunca mais poderia benzer-se. Época na qual se instalara a ideia de purgatório e do direito à remissão dos pecados, sublinhe-se reportar Herculano conta ao século XI, logo o nobre senhor pensou, se assim fizesse, para se remir um dia de tal atitude e retomar o caminho do reino dos céus, mais lhe não seria necessário senão matar uns quantos mouros e oferecer de dádiva a Santiago